Fala, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos ver a diferença entre círculo e circunferência, além de vermos como que se calcula o comprimento e a área e alguns elementos também, raio, corda e diâmetro. Vai lá correndo, pega o lápis, a caneta e o papel que a nossa videoaula vai começar. Círculo e circunferência. Existe diferença, viu? O que é circunferência? Circunferência é a reunião de todos os pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Equidistante significa mesma distância. Observe que aqui no caso, esse meu A aqui, ó, é o centro. Eu pego essa distância fixa, eu fixo aqui no ponto A e calculo essa distância, faço esse círculo, esse comprimento, esse arco. Então, essa região aqui, ó, é a minha circunferência. Para você entender melhor o que é uma circunferência, você pode pensar em um bambolê, em um anel, em um aro de bicicleta. Isso é um exemplo de circunferência, é apenas o contorno. E o círculo? É quando você tem toda a parte interna da circunferência. Tudo isso aqui, ó, preenchido. Um exemplo de círculo, a gente pode pensar na moeda, um botão, a parte de cima do relógio, isso é círculo. Compreendeu a diferença entre círculo e circunferência? Circunferência é só o contorno e o círculo, a parte de dentro, a parte interna. E dentro de círculo e circunferência, eles possuem os mesmos elementos. Se você pegar uma circunferência e ligar do centro, ou círculo, tá? Até a borda, até um ponto que pertence a essa circunferência, você vai ter o que nós chamamos de raio. Raio é o segmento que liga do centro até a borda da circunferência ou do círculo. Outro elemento é quando você liga dois pontos da circunferência. O segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência é chamado de corda. Agora, se essa corda passar pelo centro da circunferência, então se a corda passar pelo centro da circunferência, é o que nós chamamos de diâmetro. Diâmetro, então, é a corda que passa pelo centro. E o diâmetro, olha que bacana, daqui até aqui não é raio, e daqui até aqui também não é o raio, porque é a mesma medida. Então o diâmetro é quantas vezes o raio? 2 vezes. O diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é o dobro do raio. Se eu tenho uma circunferência de raio 3, o diâmetro é 6. Se eu falo para você que eu tenho uma circunferência de diâmetro 10, o raio é 5. Só que nessa parte, tanto de círculo como de circunferência, nós vamos ter um negocinho bacana. Em qualquer elemento que tenha a forma de um círculo ou de uma circunferência, se você calcular o comprimento, que é o contorno da circunferência, e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Se você pegar um bambolê, medir o comprimento e dividir pelo seu diâmetro, vai dar próximo de 3,14. 3, alguma coisinha. Se você pegar uma moedinha de 1 centavo, calcular o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. A esse 3,14 foi dado o nome de π. Por isso que se você pegar o comprimento de qualquer circunferência ou círculo e dividir pelo diâmetro, vai ser igual ao π. Lembrando que o π é aproximadamente 3,14. Mas existem exercícios em que ele pede para você substituir o π como 3,1 ou substitua o π como 3. Vai depender do que o cara está querendo no exercício.
Em outros exercícios, ele nem pede para você substituir π, como que nós vamos fazer aqui agorinha, que é no caso de um exercício do Enem. Então você não vai substituir, você vai deixar a resposta em função de π. Você só vai substituir o π por 3,14 se ele mandar, ou se ele falar a palavra aproximadamente. Se ele mandar substituir o π por 3,1, substitua. Se ele mandar substituir o π por 3, substitua o π valendo 3 também. Agora, debaixo do π, ó, nós temos o número 1. E eu posso multiplicar cruzado o produto dos meios pelos extremos. C vezes 1, C. π vezes D, πd. Por isso que fica comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. Só que o diâmetro não é 2 vezes o raio, então eu posso trocar o comprimento por 2 vezes π vezes 2 vezes r. Reorganizando a multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto, você chega na formulazinha mais clássica. O comprimento de uma circunferência é 2πr. 2 vezes π vezes R. Alguns macetezinhos para te ajudar a lembrar dessa fórmula. Comprei 2 periquita rosa. Comprei 2 periquita rosa. Ou você vai lembrar disso aqui, ó. Você pode lembrar disso aqui também. Pizza. Adoro pizza, ó. Parece que eu já senti o cheirinho de pizza. Pizza boa é pizza com borda de catupiry. Pizza boa é pizza com borda de catupiry. Vou falar de novo. Pizza boa é pizza com borda de catupiry. Viu lá? Ó, pizza boa, pizza com borda de catupiry. Então não esquece disso, vai te ajudar a lembrar da fórmula, tá? Se ele pedir então, qual o comprimento de uma circunferência de diâmetro 8? Um exemplo. Qual o comprimento de uma circunferência de diâmetro 8? Se o diâmetro é 8, você pode usar isso aqui, ó. Comprimento π vezes o diâmetro. Então, o comprimento seria o π. Vamos pensar que ele mandou substituir o π por 3. Então, vai ficar 3 vezes o diâmetro, que é 8. 3 vezes 8, 24. Então, o comprimento seria 24 unidades de comprimento. Agora, se você quiser substituir aqui, tem problema? Não, não tem problema. Se o diâmetro da circunferência é 8, quanto vai ser o raio? 4. Então, no lugar do R, eu vou colocar 4. Então vai ficar comprimento igual a 2 vezes, eu falei para pensar que ele mandou substituir o π por 3, vezes o raio que é 4. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 4, pronto, 24. Viu que deu a mesma ideia? Então eu quero que você entenda que essa fórmula e essa outra fórmula é a mesma coisa. Depende de você qual que você vai querer usar. Você pode usar comprimento igual a π vezes o diâmetro ou comprimento igual a 2πr. E a área de uma circunferência. Como que nós vamos calcular a área de uma circunferência? A área de uma circunferência de um círculo é πr ao quadrado. Então a área πr ao quadrado. Área πr ao quadrado. Olha o exemplozinho de um exercício que caiu no Enem. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto, como mostra a figura. Então, ó, a cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Então, a cobertura que vai ser substituída é essa aqui, ó, cobertura 1, cobertura 2. Ele te disse que o raio dela é 2. Se o raio dela é 2, quanto que mede o diâmetro? Não vai ser o dobro? O dobro de 2 é 4. Observe, então, que na circunferência pequena, o raio é 2. Da circunferência grande, o raio é 4. Vamos continuar a leitura para ver o que ele quer. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada. Ele quer saber o tanto que a minha área aumentou. O tanto que a área aumentou. Concorda comigo que o tanto que a área aumentou não é essa partezinha aqui, ó, que eu estou pintando de verde? Sim, professor, é essa parte. E como que você pode calcular essa partezinha que eu estou pintando de verde? É a área da circunferência grande menos 2 vezes a área dessas 2 circunferenciazinhas, porque é a mesma.
Então vai ser a área do círculo grande menos 2 vezes a área da circunferência pequena. Mas como que nós calculamos a área de uma circunferência? Não é πr ao quadrado? Então eu vou chamar o raio grande de rão. Então πr ao quadrado menos 2 vezes a área de uma circunferência dessa. Área de circunferência, πr ao quadrado. Só que eu vou falar que é πrzinho ao quadrado, para diferenciar os raios da circunferência, ok? Ele mandou substituir o π? Não. Então não substitua. Ele falou aproximadamente? Também não. Então não substitua. Então a resposta vai ficar em função de π. Agora, quanto que vale o raio grande? O raio grande não vale 4? Então no lugar do rão vou colocar 4. Menos 2 vezes o π, que eu não vou substituir, vezes o raiozinho. Qual que é o raiozinho da circunferência pequena? Ele não disse que era 2? Aqui, ó, de raio, 2. Então, no lugar do rzinho, vou colocar 2. 2 ao quadrado. Então, a área vai ser 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16. 16 π menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 π. Quanto que é 16 π menos 8 π? 16 menos 8 é 8. Então, a área é 8 π quilômetros quadrados. A área de aumento, 8 π. Resposta, letra A, 8 π. Então não esquece, comprimento, catiupiri. E a área, πr ao quadrado. Bom, essa foi mais uma videoaula nossa. Compartilha, curta, se inscreva no canal, vai lá no sininho, coloque para você receber as notificações, que logo mais nós teremos mais videoaula. Um abraço!